Graça e paz, igreja do Senhor Jesus. Chamar uma pessoa abençoada para estar ministrando hoje. Amém? Estenda suas mãos para cá, vamos abençoar. Pai, em nome de Jesus, eu te louvo, Senhor, e te agradeço pela vida da tua serva, Pai. E eu quero te pedir, Senhor, nessa noite, que o Senhor venha usar, Senhor, tremendamente nesse lugar, Pai. Que as palavras, Senhor, que saírem dela, Senhor, venham, Senhor, frutificar no nosso coração, Pai. E que o Senhor possa usá-la com louvor e glória, Senhor, pelo teu poder, Senhor. Que todo o eu dela, Senhor, venha cair por terra, mas que o teu Espírito Santo a use como vaso que ela é de ti, Pai. Nós oramos e nós o abençoamos em nome de Jesus. Amém. Amém. Graça e paz, igreja. Amém. Que bom, né? A gente está aqui de novo. Eu nunca vou cansar de dizer, né? Que se a gente está aqui, é um motivo para a gente se alegrar, né? É um motivo para a gente agradecer ao Senhor, né? Se a gente está aqui é porque a gente está bem, né? A gente teve saúde para chegar até aqui, a gente se alimentou, a gente teve um carro, né? Ou uma carona para nos transportar até aqui. Então, tudo isso são motivos que a gente tem para agradecer ao Senhor, né? E não só isso, a gente está na casa dele, né? No lugar onde ele habita. Então, isso é mais um motivo para a gente agradecer, né? Porque se nós estamos aqui é porque nós somos o povo escolhido de Deus, né? Nós somos o povo separado dele. Então, a gente tem que ter isso em mente, que a gente é um povo privilegiado, né? Então, vamos ler lá em Êxodo 20. A gente vai ir pulando, né? Vai lendo um pouquinho, depois vai indo para outro. Eu preparei aqui um estudo breve sobre a vida de Moisés, né? Sobre a liderança de Moisés e também o período que o povo saiu, né? Do Egito para chegar na Terra Prometida. Deixa eu abrir aqui o meu rascunho, senão eu me perco, falo demais, tem que me policiar. E o título que eu coloquei para essa mensagem é Vivendo uma Vida que Agrada a Deus. Êxodo a partir do 20. Vou ler nessa que fica mais fácil. Então Deus falou todas essas palavras. Eu sou o Senhor, seu Deus, que o tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não tenha outros deuses diante de mim. Não faça para você imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima no céu, nem embaixo da terra, nem nas águas debaixo da terra. Não adore essas coisas, nem preste culto a elas, porque eu, o Senhor, seu Deus, sou Deus zeloso. Sou Deus zeloso, que visita a iniquidade dos pais e dos filhos até a terceira e quarta geração daqueles que me odeiam. Mas faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Não tome o nome do Senhor, seu Deus, em vão, porque o Senhor não terá por inocente que tomar o seu nome em vão. Lembre-se do dia de sábado para o santificar. 6 dias você trabalhará e fará toda a sua obra. Mas o 7º dia é o sábado dedicado ao Senhor, seu Deus. Não faça nenhum trabalho nesse dia, nem você, nem o seu filho, nem a sua filha, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu animal, nem o estrangeiro das suas portas para dentro. Porque em 6 dias o Senhor fez os céus e a terra, o mar e tudo que neles há, e ao 7º dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Honre o seu pai e a sua mãe, para que você tenha uma vida longa na terra que o Senhor, seu Deus, lhe dá. Não mate, não cometa adultério, não furte, não dê falso testemunho contra o seu próximo. Todo mundo conhece essa palavra.
palavra, né? A palavra dos 10 mandamentos. Então, a gente vai fazer algumas análises aqui, tá? Como eu falei, a gente vai indo de alguns textos para o outro, mas por que os 10 mandamentos, né? Os 10 mandamentos as regras básicas, né? As regras mais simples que Deus deu ao povo, né? Para que o povo vivesse em harmonia e santidade e agradando a Ele, né? Então, nós começamos esse texto falando: Eu sou o Senhor, o teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da tua servidão. Essas palavras faladas no Monte Sinai, antes de Deus pronunciar os 10 mandamentos, resumem bem a mensagem de Êxodo, né? E o título, essa mensagem se refere à saída dos israelitas do Egito depois de gerações naquele país. A última parte desse período na condição de escravos. Então, antes de Deus liberar, né, essas regras para o povo estava vivendo como escravo na terra do Egito. Né? Todo mundo aqui conhece a história, sabe os desafios, né, que o povo viveu no Egito, mas também os desafios que o povo viveu quando foi sair do Egito. Né? Por que o povo sofreu esses desafios quando saiu do Egito? Porque o povo estava sendo liberto de uma escravidão, mas ainda continuava com os pensamentos de escravo. Né? A gente vê em todo o Êxodo Deus fazendo milagres para o povo, né? Deus colocando uma nuvem, né, durante o dia para o povo passar, o fogo de noite para eles se aquecerem, Deus mandava o maná do céu para eles, né? Deus alimentava eles, mas ainda assim, nas primeiras dificuldades que surgiam, eles questionavam a Moisés: por que tu foi tirar nós lá, Moisés? Né? Você tirou nós lá para a gente passar sofrimento aqui no deserto? Você foi tirar nós lá para a gente não ter água para tomar? Né? Todas as dificuldades que o povo ia encontrando no caminho, eles questionavam, né, ao Moisés por que Moisés tinha feito aquilo, por que Moisés tinha tirado eles de lá. E trazendo para os dias de hoje, quando nós temos uma mente de escravidão, não muda muita coisa. Né? A gente fala: mas que povo ingrato, que povo que não sabe valorizar as coisas que Deus faz. Mas se a gente for trazer para os dias de hoje, muitas vezes nós também temos atitudes e pensamentos de pessoas escravas, né? E a palavra fala que foi para a liberdade que Cristo nos libertou. E quando a gente está passando por um momento de falta, de escassez, né, de sair da zona de conforto, por quê? O povo estava acostumado com a escravidão. Eles estavam acostumados a trabalhar para Faraó, eles estavam acostumados a comer aquele tipo de comida, eles estavam acostumados com aquela vida que eles estavam tendo. Né? Porque para eles isso já era uma verdade. Já era uma verdade. Os pais deles já eram escravos, né? Então, provavelmente eles, os filhos dele, automaticamente se tornaram escravos. Então, eles estavam acostumados com a realidade, a mentalidade de escravos. E quando Moisés vem e oferece a eles uma oportunidade de mudança, uma oportunidade de uma vida nova, quando eles aceitam. Quem não quer? Se eu perguntar aqui hoje à noite, quantos querem sair de um estado para o outro? Quantos querem sair de um estado de escravidão para um estado de liberdade? Todos nós vamos aceitar, certo? Que ninguém quer ficar na escravidão, ninguém quer ficar cativo. Nós queremos liberdade, nós queremos viver tudo que Deus tem para nós. É ou não é? Eu, particularmente, quero viver tudo que o Senhor quer para mim. Mas para mim viver isso, que é o que a gente vai ver mais para frente, nós temos que tomar decisões. E nós temos também que passar por um processo de mudança de mentalidade. Então, o que o povo precisava nesse período era passar por esse processo de mentalidade. Para eles era algo difícil? Sim. Por quê? Porque era algo novo. Então, todas as vezes que a gente vai viver algo novo, todas as vezes que a gente vai ter que tomar atitudes novas que até então nós nunca tínhamos tido, vai ser um desafio. Né? Mas nós precisamos andar em fé naquilo que o Senhor está fazendo. Então, era isso que Deus estava fazendo com o povo. Né? Se a gente voltar nos capítulos anteriores, a gente vai ver todos os milagres que o povo viu. Né? O povo viu Deus, as pragas, né? O povo viu com os olhos dele todas as pragas que afetaram o Egito e Faraó por conta das desobediências de Faraó. Então, eles já tinham experimentado os milagres,
eles já tinham experimentado as coisas novas, eles já tinham visto Deus matar todos, né, os primeiros filhos, né, os primogênitos homens. Eles viram com os próprios olhos deles tudo que Deus fez para tirar eles da escravidão. Então eles pegaram o caminho do deserto, tendo convicção de quem tinha tirado eles lá não era Moisés, era o próprio Deus. E eles tinham experimentado isso. E mesmo assim, no caminho do deserto, enquanto eles estavam caminhando para chegar à terra prometida, eles acabaram cometendo os mesmos erros. E qual eram os erros, os principais erros que eles cometiam? A murmuração, a falta de entendimento, falta de discernimento, que o lugar onde eles iriam pisar, onde eles iriam chegar, era muito melhor de tudo aquilo que eles já tinham vivido. O lugar onde eles estavam indo era muito melhor de tudo aquilo que eles já tinham visto. Mas a murmuração e a falta de fé fizeram com que eles acabassem murmurando. E a murmuração, muitas vezes, ela atrapalha as bênçãos do Senhor chegar até nós. Você conhece aquelas pessoas, graças a Deus aqui nessa igreja não tem, glória a Deus, a gente é um pouco transformado, mas em muitas igrejas existem, em muitos lugares existe aquele povo que só vê a dificuldade. Tu vai conversar com ele e nunca tem nada de bom para falar, nunca tem nada de bom para contar. Ai, eu estou bem, eu estou feliz, mas aconteceu tal coisa. Eu estou bem, eu me alimentei, mas sempre tem um mas, né? A pessoa nunca vai contente. Então, eu acredito que um dos primeiros objetivos, né? Um dos primeiros ensinamentos que a gente tem que ter é que nós precisamos, como cristãos, como filhos de Deus, viver uma vida de gratidão ao Senhor. É o que o Cristian falou. Eu posso não ter nada, eu posso realmente estar passando por uma promoção financeira, eu posso estar, mas ainda assim eu tenho motivos para agradecer. Ainda assim eu tenho motivos para louvar o Senhor. Mesmo que eu esteja passando por dificuldades, mesmo que eu esteja em crise, mesmo que a vida não esteja conforme eu quero, eu entendo que todas as coisas vão cooperar para o meu bem. E quando a gente entende esse princípio, quando a gente entende que da nossa boca existem palavras de vida ou morte, a gente começa realmente a desfrutar de uma vida mais plena, de uma vida mais leve. Enquanto a murmuração, a reclamação, a fofoca estiver na nossa boca, dificilmente a gente vai conseguir acessar o lugar da terra prometida. Vocês entendem o que eu estou querendo falar? Que o povo tinha uma promessa. E essa promessa era para pisar numa terra que manava leite e mel. E nessa promessa o Senhor falou, eu estarei com vocês. E mais do que estar com eles, Deus proveu aquilo que eles precisavam durante o caminho. E se a gente for fazer uma análise de enquanto eles estavam indo, eu imagino que foi um grande sofrimento. Porque você estar no deserto, estar numa multidão no deserto, vamos imaginar hoje, trazendo para os dias de hoje, imagina um povo saindo, vamos pensar, cidade inteira aqui saindo de Canelinha e tendo que ir para uma outra terra, num deserto escaldante, né? Muitos tiveram que se livrar, né, de algumas coisas, de alguns pertences, até que não, porque o Deus ainda fez com que o povo egípcio compartilhasse os bens, né, se a gente for colocar lá atrás, antes deles saírem, a Bíblia fala que o povo egípcio deu para as mulheres joias, roupas, mantimentos para que eles pudessem fazer essa travessia, né? Então Deus tocou o próprio coração dos egípcios para providenciar aquilo que eles iriam precisar durante o caminho. Mas voltando aqui na minha análise, imagina um povo de uma cidade inteira, muita gente tendo que atravessar um deserto. Esse povo tinha que ter fé, né? Porque ninguém atravessa o deserto simplesmente para atravessar. Então
deserto ele não seria para sempre, era um caminho. Era apenas um caminho. Eles não iriam viver a vida inteira dessa forma. Mas o Senhor falou, eu vou levar vocês, é um período até vocês atravessarem para vocês pisarem lá. E muitas vezes nós acabamos fazendo a mesma coisa. Tem situações que Deus permite acontecer na nossa vida que a gente precisa passar por um deserto. Né? Tem situações na nossa vida que a gente precisa realmente entender que é uma passagem, não é para sempre. Tem períodos da nossa vida que a gente não quer ter que enfrentar, mas o Senhor nos leva a enfrentar. O Senhor nos leva a passar por alguns momentos de dificuldade, de deserto, para que a gente possa alcançar a promessa que Ele nos deu. Mas, em vez de nós passar esse período dando glória, agradecendo, sempre falando, Senhor, eu entendo, é passageiro, vai passar, muitas vezes nós acabamos caindo na murmuração. E isso acaba atrasando o propósito de Deus para nós. A murmuração e a reclamação tem que sair dos nossos lábios. Né? Lá em Gênesis fala que o Senhor criou todas as coisas pela palavra. Tudo aquilo que está saindo da nossa boca, tudo aquilo que nós estamos declarando, está criando as coisas do nosso mundo espiritual. Quando nós abençoamos o nosso filho, mesmo que ele não seja os mais santinhos, a gente está criando o nosso filho no mundo espiritual. Quando a gente olha para a nossa vida financeira e vê que está uma bagunça, mas a gente declara, eu tenho todas as coisas em Cristo que me fortalece, o Senhor me prometeu e eu como posto melhor dessa terra. Quando a gente declara com a nossa boca, mesmo quando as circunstâncias não são as favoráveis, a gente está criando no mundo espiritual aquilo que a gente vai desfrutar. Mas quando a gente se entrega para as situações e fala, não, minha vida financeira está um caos mesmo, não tem jeito para mim, não vai dar certo, o que isso faz? A gente acaba tomando como uma verdade e a gente se prostra ainda mais para aquela situação. E quando na verdade a gente deveria declarar, né? Senhor, eu declaro em nome de Jesus que eu terei tudo aquilo que eu preciso, o Senhor é meu provedor, né? O Senhor é meu pastor e eu sei que todas as coisas vão cooperar para o meu bem. Eu tomo posse, Senhor, daquilo que o Senhor já declarou para mim. E quando a gente começa a dar um passo de fé, e quando a gente começa a se posicionar diante disso, a gente começa a experimentar alguns milagres. A gente começa a experimentar a bondade de Deus. Porque mais do que isso, o Senhor sabe que muitas vezes a gente não tem fé para olhar para a nossa situação e ver algo bom. Muitas vezes a gente olha para a nossa situação e não consegue enxergar nada bom, porque realmente não está bom. Como é que eu vou enxergar algo bom? Mas pela fé, a gente começa a dar passos de fé, as coisas começam a acontecer. E graças ao Senhor a gente tem experimentado isso nas nossas vidas, né? De mais do que falar, mais do que pregar, a nós viver aquilo que nós pregamos e falamos. Então, lá em casa, o Léo sabe que eu não aceito, né? Quando ele começa a murmurar, ele fala, não, pode parar, o Senhor falou isso, vai acontecer e nós vamos declarar, mesmo que a gente não veja, pela fé já aconteceu. Né? Porque nós temos que crer que tudo aquilo que o Senhor tem para nós já está pronto, já está preparado. E as circunstâncias que a gente está vivendo não podem mudar aquilo que o Senhor já declarou para nós. Né? E nem sempre a gente vai estar bem para olhar e conseguir enxergar isso, mas é por isso que a gente tem a palavra de Deus. Porque se a gente ler a palavra de Deus, nós vamos ter motivos suficientes para olhar para qualquer situação e ver que tem jeito, que tem saída, que existe o propósito, que no fim tudo vai cooperar para o meu bem. Amém? E diante disso, eu quero falar alguns pontos importantes sobre o escolhido de Deus, né, que era Moisés, para liderar essa missão. Então, o primeiro ponto: Moisés serviu apesar de se sentir despreparado. Lá em Êxodo 3,16, a Bíblia fala: quem sou eu para que vá a Faraó e tire do Egito os filhos de Israel? Não, 3:11, desculpa. Quem sou eu para que vá a Faraó e tire do Egito os filhos de Israel? E quando Moisés foi convidado a transmitir uma mensagem ao povo de Israel, ele respondeu ao Senhor: Senhor, eu não sou o homem que bem fala,
porque sou pesado de boca e pesado de língua. Primeira coisa que Moisés fez, quando o Senhor chamou ele para liderar o povo e tirar o povo do Egito, a primeira coisa que ele falou: Senhor, eu não tenho a preparação suficiente. Eu não sou qualificado o suficiente. Eu não sei falar, Senhor. Como que uma pessoa que não sabe falar vai conseguir liderar o povo no meio dessa saída? Então, a primeira coisa que a gente precisa aprender com Moisés, mesmo ele não se sentindo preparado, mesmo ele lutando com o eu dele, ele aceitou o chamado do Senhor e ele aceitou a missão, né? Então, se nós formos olhar para as nossas vidas, quantos de nós aqui nos sentimos despreparados, insuficientes para fazer aquilo que o Senhor está direcionando? E aqui não tem um que possa dizer: eu não fui chamado para nada. Não tem um, porque todos nós fomos chamados para uma obra. Todos nós fomos chamados para uma missão. E por mais que a gente não saiba que missão é essa ou qual é esse propósito, nós temos uma missão. Nós temos um propósito. E muitas vezes a gente fica se prendendo essa desculpa. Eu não tenho a faculdade que eu precisaria, eu não tenho o curso que eu preciso, eu não sei falar, eu tenho vergonha de falar com as pessoas. E eu olho para a minha vida. Vocês acham que para mim é confortável estar aqui? Não é. Não é nem um pouco confortável para mim falar, para mim estar aqui. Mas mesmo com medo eu tenho que vir. Porque eu preciso entender o chamado do Senhor para a minha vida. E se Deus me chamou para abençoar pessoas, para que através da minha vida pessoas fossem libertas, curadas, restauradas, eu preciso assumir essa missão. Mesmo que eu não me sinta qualificada, mesmo que eu não me sinta preparada, mesmo que tenha pessoas que falem melhor do que eu, mesmo que tenha pessoas mais inteligentes do que eu, mesmo que tenha pessoas com teologia, mesmo assim, se Deus me deu uma oportunidade, eu preciso encarar. E é comigo encarando que as portas vão se abrir, que as coisas vão acontecer. Então eu sinto que é um momento em que a gente não pode mais se apegar a desculpas, sabe? A gente tem que parar de dar desculpa. Ontem o Christian e a Paty estavam lá em casa e a gente estava falando. A gente realmente crê que nós estamos vivendo os últimos dias. E se eu estou vivendo os últimos dias, eu tenho que fazer os meus dias, eu tenho que viver de forma intencional. Eu não posso viver de qualquer maneira. Se eu entendo que existe uma missão, existe um chamado, que existe um tempo que está acabando, existem ciclos que estão se encerrando, eu preciso estar atenta. Eu não posso mais ficar perdendo tempo. E isso não tem nem a ver com aqui, tem a ver com quando eu chegar diante de Deus, o que eu vou apresentar para Ele. Né? Então, as mulheres, né, que a gente esteve se encontrando, me ouviram falar muito disso. Porque muitas vezes a gente acha que a missão, a obra, é para quem está aqui na frente, é para os pastores, é para quem está pregando. E não é, gente. O Senhor nos chama, cada um de nós, a viver uma vida com Ele, a viver de uma maneira intencional, a gastar os nossos dias para Ele. Então não vai ter quem possa dar essa desculpa quando chegar diante de Deus: mas eu não fui chamada para nada. Nem que tenha sido chamada para ser mãe, você tem que executar da melhor forma possível. Se você é chamado para ser empresário, você vai ser o melhor empresário que você consiga ser. Se nós somos chamados para ser evangelistas, levar o amor de Deus para as pessoas, então eu tenho que fazer isso da melhor forma possível. Não melhor do que os outros, mas o melhor que eu consigo entregar, né? Eu tenho que fazer isso de uma forma sem me apegar às desculpas, porque se a gente se apegar às desculpas, aqui ninguém faz nada. Porque todo mundo tem desculpa o suficiente para não fazer nada, né? Mas que a gente possa ter um coração sensível a Deus, que a gente possa ter um coração sensível à voz do Senhor e entender de fato que o Senhor conta conosco, que existem muitas pessoas para serem alcançadas, existem muitas situações que podem ser mudadas através da nossa boca, através da nossa palavra. Segundo ponto, Moisés confiou no Senhor. O Senhor assegurou a Moisés que ele teria sucesso na libertação de Israel, mesmo que houvesse obstáculos ao longo do caminho. Depois de chamar Moisés ao trabalho, o Senhor mostrou a Moisés que ele poderia realizar milagres, como fazer com que um cajado se convertesse em uma cobra. O Senhor instruiu Moisés sobre o que ele e seu irmão Arão
deveriam fazer para que várias pragas acontecessem. O Senhor disse a Moisés que se colocasse o sangue do cordeiro da Páscoa na verga e nas ombreiras de suas portas, os israelitas seriam poupados da morte em seus lares. Posteriormente, o Senhor disse a Moisés que bastava que as pessoas olhassem para uma serpente de bronze para que fossem curadas das picadas de cobras mortais. Então, se a gente for olhar para todos esses sinais, todas essas, isso que Deus fez com que Moisés mostrasse ao povo, nós não teríamos dúvida nenhuma de que era Deus naquele momento, era Deus naquela missão. Então, para Moisés conseguir liderar o povo, ele teve que confiar plenamente no Senhor. E muitos de nós aqui já temos experiências o suficiente para saber que o Senhor é com a gente, que o Senhor é na nossa vida. Muitos de nós aqui já têm experiências profundas com Deus, sabe? Que não tem como olhar e dizer não existe, Deus não está comigo. Nós somos pessoas maduras aqui, pessoas com experiências, pessoas capacitadas por Deus para fazer aquilo que Ele nos orienta. Então, entendam, não é por nós, não é na nossa força, na nossa capacidade, é pelo Senhor. É Ele que vai nos capacitar, é Ele que vai nos encorajar, é Ele que vai nos fortalecer. Por isso que nós possamos confiar no Senhor e na força, né, do seu amor, para que a gente possa cumprir tudo aquilo que o Senhor tem para nós. Quando estamos em obediência e embaixo de uma palavra profética, o Senhor se compromete e nos respalda em todas as coisas. Quando o Senhor é com a gente não precisa ficar se justificando. A gente não precisa ficar querendo mostrar para os outros que nós temos uma missão, que nós temos uma palavra. Quando o Senhor é na nossa vida, Ele nos respalda. Amém? Amém. E é muito importante que a gente entenda isso, porque a gente não precisa da aceitação de ninguém. Né? A gente não precisa ficar que os outros aceitem o nosso chamado, que os outros caminhem com a gente, que os outros... Não, é o Senhor. A obra é dele, o crescimento é dele. A gente não precisa ficar se humilhando para que as pessoas nos aceitem. Talvez tenha um grupo de pessoas que realmente não vai me aceitar, não vai aceitar você e está tudo bem. Mas existe um povo que o Senhor já separou para caminhar com cada um de nós. E esse povo, ele vai caminhar com nós, porque o Senhor nos respalda. Amém? Amém. Terceiro, Moisés aprendeu com Deus e depois ensinou outras pessoas. Isso aqui é muito interessante, esse ponto aqui também. Porque nós temos muito para ensinar a outras pessoas. E isso volta no que eu falei antes. Por mais que a gente se sinta pequeno, por mais que a gente se sinta incapacitado, por mais que a gente se sinta insignificante, a nossa história, tudo aquilo que a gente já viveu até aqui, as nossas experiências com Deus, tudo isso nós podemos usar para ajudar outras pessoas, para ensinar outras pessoas. Então Moisés, ele liderou o povo no deserto, mas ele também delegou funções, né? Depois a gente vê uma parte da história onde ele não estava dando conta da vida dele, não estava dando conta de liderar todos aqueles problemas, e ele delegou, né, para alguns líderes ajudar ele. Então, na nossa vida, a primeira coisa que a gente precisa entender, nós somos líderes, nós somos líderes, porque sempre vamos ter algo a ensinar para as outras pessoas. Amém? Então, isso no dia a dia, de uma forma prática, é simples. É onde eu estou, onde eu trabalho, onde eu vou no mercado, através de uma conversa com um amigo, eu sempre vou ter algo para falar de Deus. Eu preciso ser uma fonte que jorra uma água viva, porque o Senhor falou, né? Ele nos capacitou para isso. Então a gente não tem como ficar em silêncio e pensar, eu não tenho nada para contribuir com o mundo. Nós temos, gente. Nós somos filhos de Deus. Nós somos chamados para essa missão. Nós somos capacitados por Ele. Então nós temos muito para cooperar com outras pessoas. E a nossa vida, o nosso ministério, a nossa caminhada com Jesus sempre vai ser sobre dar algo ao próximo. Não é sobre nós. O ministério de Jesus foi para isso.
e é o teu próximo, como a ti mesmo. Então, amar a Deus significa também que eu preciso amar o meu próximo, eu preciso me doar pelo próximo. Se a gente for fazer uma análise aqui, nessa última semana, esse último final de semana, de sexta para cá, você fez algo por alguém? Você consegue olhar para a tua vida e ver que você está fazendo o que o Senhor quer? Porque o Senhor quer isso de nós. Que nós venhamos ter uma vida de relacionamento com Ele, de agradar a Ele, mas também de fazer pelo nosso próximo. E às vezes a gente fica pensando que fazer algo para o nosso próximo é algo extraordinário, é algo que precise muito de nós, quando na verdade são coisas simples. Desde que o nosso coração esteja alinhado em fazer a vontade de Deus. Que o nosso coração realmente esteja disponível para se relacionar com Deus e através disso, através do amor que a gente recebe dele, que a gente possa amar as outras pessoas. Essa é a base do Evangelho, gente. A base mais simples, mais pura e a mais difícil para nós. É difícil. É difícil. É difícil nós tirar um tempo. Nem que seja 15 minutos por dia e falar, esse tempo vai ser o tempo em que eu vou buscar conhecimento. Porque através do meu conhecimento, pessoas serão alcançadas. É ou não é difícil? É difícil. É difícil nós tirar 15 minutos, 5 minutos, 1 hora do nosso dia, e ter uma vida devocional, ter uma vida buscando conhecimento, ter uma vida orando por alguém. É difícil. Mas se a gente fizesse isso todos os dias, nem que seja 5 minutos, 10 minutos, não importa o tempo, mas que a gente tenha isso em mente. Senhor, eu preciso gastar a minha vida te conhecendo e fazendo com que os outros te conheçam. Esse é o motivo de nós estarmos aqui. Primeiro, fomos amados, recebemos o amor de Deus e que maravilha! Não tem nada melhor que saber que nós somos perdoados, nós somos amados, nós somos recebidos, nós somos restaurados. Nós fomos. Mas o que a gente vai fazer com tudo isso? A gente vai ficar para nós? Ou a gente vai pegar tudo isso que a gente recebeu e com amor e graça compartilhar isso para que o máximo de pessoas possam sentir isso também? E eu costumo dizer que nem sempre as pessoas que a gente for falar do amor de Deus, nem sempre elas vão vir na igreja com nós. E está tudo bem? Está tudo bem. O que importa é nós plantarmos as sementes de Cristo nelas. Tem pessoas que plantaram a semente de Cristo em mim que eu nunca mais esqueci. Pessoas pontuais na minha vida. Não fizeram um grande alarme, não fizeram uma grande diferença, mas foram pontuais naquele momento da nossa vida. E Deus quer que nós sejamos pontuais, que nós sejamos intencionais em tudo que a gente for fazer. Porque os dias dessa terra a gente não sabe, Jesus pode voltar hoje, pode voltar amanhã, pode voltar daqui 100 anos, 200 anos, 300 anos, a gente não sabe. Mas um dia todo mundo vai ter que chegar diante de Deus e prestar conta. Todo mundo. Não vai ter um que não vai passar pelo tribunal de Cristo. Então eu não estou falando isso para trazer peso e para trazer fardo. Até porque a Bíblia mesmo nos diz, que o jugo do Senhor é leve, o fardo dele é leve, o jugo dele é suave. Então eu não estou falando isso para que a gente carregue um monte de peso, para que a gente, ai meu Deus, eu preciso. Não. Mas um filho posicionado em Deus, que recebeu o amor dele, é uma coisa natural expressar esse amor. É natural, não é nada forçado. Entende? Então eu estou querendo levar nós a uma reflexão de entender que sim, somos limitados, sim, temos falhas, sim, não somos perfeitos, não somos melhores do que ninguém, mas nós já possuímos dons, características e qualidades que o Senhor nos deu para que uma obra acontecesse através da nossa vida e que pessoas fossem marcadas através de nós. Amém? Você crê que você carrega tudo aquilo que você precisa para cumprir o propósito de Deus na sua vida? Aleluia! Amém. Outro ponto importante que eu coloquei para mim
nós só conseguimos alcançar a promessa conhecendo a natureza e o caráter de quem nos fez a promessa. Estamos aqui falando sobre chegar na terra prometida, né? Estamos falando aqui sobre expressar amor, estamos falando aqui sobre tudo isso. Mas, se a gente não conhecer o caráter e a natureza de quem nos fez essa promessa, vai ser muito difícil a gente permanecer no caminho. Eu vejo muitas igrejas lotadas de pessoas que não conhecem quem Deus é, que não conhecem quem Jesus é. E não tem como a gente caminhar numa palavra esperando entrar no lugar se a gente não sabe quem é a pessoa que nos fez essa promessa. Então, quem é Jesus? Quem é Deus? Qual a natureza dele? Né? Então, a natureza de Deus. Jesus era Deus e homem ao mesmo tempo. Ele era o Verbo encarnado. Ele não tinha duas personalidades, mas sim duas naturezas. Ele era completamente Deus e completamente humano. Né? Então, a primeira coisa que a gente precisa entender sobre a natureza de Deus. Ele era completamente Deus, santo, poderoso, mas ele era completamente homem, sujeito às mesmas falhas que nós. Mas ele escolheu, né? Ele escolheu se desviar de todo o mal. Ele escolheu, ele tinha a oportunidade. Não, eu vou me deixar levar pelo pecado, mas ele escolheu se desviar do pecado, assim como eu e você temos essa escolha todos os dias. Então, o nosso modelo é Cristo. Não olhem para pessoas, não olhem para os pastores, não olhem, porque nós vamos falhar. Nós estamos sujeitos a falhas, o homem está sujeito a falhar. Não olhem para nós, mas olhem para Deus, porque Ele foi completamente Deus, mas Ele também foi carne, assim como nós, para nos mostrar que se Ele conseguiu, Ele irá nos capacitar para que a gente consiga também. E aí sobre o caráter, né? Vamos ler lá 1 João 4,10. Eu vou ler aqui mesmo. Nisso consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o Seu Filho como propiação pelos nossos pecados. Primeira coisa sobre o caráter de Deus. Ele é amor. E se Ele é amor, a gente precisa entender que nós somos amados. Muitas pessoas nunca vão acessar esse lugar de amor em Deus porque elas nunca se permitem ser amadas. Talvez debaixo de uma vida de traumas, de escassez, de turbulência, talvez essa pessoa nunca tenha experimentado de fato o amor. Mas a primeira coisa que nós precisamos saber sobre Deus é que Deus é amor. E por isso Ele entregou o Filho dele. Por isso Ele entregou para que nós pudéssemos nos sentir amados. E nesse amor, a gente encontra todas as respostas que a gente precisa. Amém? Então, vamos entender, nós somos um povo amado por Deus. E foi por amor que Ele deu o Seu Filho. Então, a primeira coisa sobre o caráter de Deus é que Ele é amor. E aí nós vamos ver várias outras, né? Durante, Ele era humilde, obediente, compassivo, altruísta. Jesus era um líder forte, mas manso, que falava com autoridade. Ele era justo, puro, amava a justiça e odiava a iniquidade. Jesus não pecou, foi tentado, mas não se deixou levar pelo pecado. Então, o Senhor, Deus, Ele é amor. Ele é amor, mas Ele é santo. Ele é amor, Ele é santo, mas Ele também é justiça. E não vai ter um de nós que possa escapar dessa justiça dEle. Então, que a gente possa entender isso e viver esses princípios, entendendo e conhecendo quem Ele é. E como que a gente vai conhecer quem Ele é? Na Bíblia. É na palavra dEle. É gastando o nosso tempo buscando Ele. Eu sei que todos nós aqui temos uma vida muito corrida. Nós temos, os dias estão assim. Né? A gente tem uma vida muito corrida. Se a gente não se policiar, é muito difícil passar tempo com Deus. Mas é o mínimo que nós precisamos para cumprir a promessa que está sobre nós. Para que a gente chegue nessa terra que manda leite e mel, nós precisamos passar tempo com Deus, conhecendo Ele.
sem isso, gente, a gente nunca vai ser libertos da escravidão da nossa mente. Sem isso, nós nunca vamos conseguir ser totalmente livres na nossa mente, no nosso espírito. A gente só vai conseguir acessar esse lugar conhecendo Ele, conhecendo o caráter dEle, conhecendo a natureza dEle e as intenções dEle. Porque as intenções dEle para nós são intenções boas. E aí depois a gente vai ler o início dos 10 mandamentos, que eu não vou entrar porque eu acho que o tempo até já acabou. Mas para finalizar, eu quero falar com vocês. Vou ler rapidinho. Amar a Deus sobre todas as coisas é o primeiro mandamento, né? Então, amar a Deus sobre todas as coisas é colocar Deus no centro da vida, acima de todas as outras prioridades e desejos. É o mandamento que implica a entrega condicional a Deus. Nós estamos andando em entrega incondicional a Deus? Não perículos ou não farás para ti imagem de escultura. Essa é fácil, né? Não, mas eu não adoro nenhuma imagem, eu não tenho nenhuma imagem, meu único Deus é o Senhor. Mas o dinheiro? Muitas vezes o dinheiro se torna Deus na vida das pessoas. O carro, a casa, os bens, um filho. Muitas vezes essas coisas se tornam um Deus na vida das pessoas. Como está? Gente, entendam, isso não é um julgamento. Quem sou eu? Não é um julgamento. Eu estou querendo levar nós a refletir sobre os princípios que o Senhor nos deixou. Como está a nossa vida com relação a outros deuses? Não usar o santo nome de Deus em vão. Tomar o santo nome de Deus em vão é aqueles que praticam a injustiça, da oração à maldade cometida contra o próximo, do louvor a Deus, ao desrespeito à dignidade do semelhante. Pior ainda, quem fala de Deus com o intuito de enganar e explorar os semelhantes. Quem age dessa forma vai na contramão do mandamento divino. Então, não usar o santo nome de Deus em vão também é viver uma vida de hipocrisia. Falar algo e não viver aquilo. Dizer que ama Deus e está ao mesmo tempo falando mal do irmão. Isso é tomar também o santo nome de Deus em vão. Descansar no sétimo dia e dedicar esse dia a Deus. De acordo com a Bíblia, Deus descansou no sétimo dia após concluir a criação do mundo. Por isso, o sétimo dia foi abençoado e separado para ser um dia santo dedicado ao Senhor. O descanso no sétimo dia é um presente de Deus para que as pessoas possam descansar, usufruir da natureza e adorá-lo. Não tem aquelas pessoas que não desligam nunca, estão sempre agitadas, sempre trabalhando, estão sempre com o pensamento totalmente voltado em trabalhar, em conquistar, e não tem esse descanso. Né? Então nós temos que tomar cuidado com o descanso. O Senhor quer que a gente descanse, o Senhor quer que a gente desacelere. Para a gente viver o que Ele tem, muitas vezes a gente vai ter que parar. Muitas vezes a gente vai ter que parar e analisar, rever a nossa vida, né? E entrar no lugar de descanso, porque sem descanso é muito difícil continuar. Honrar pai e mãe. Então todo mundo sabe o que é honrar pai e mãe, né? Mas a Bíblia não fala honra o teu pai se ele for bom para você. A Bíblia fala honra o teu pai e a tua mãe, independente do que ele seja, independente do mal que ele já fez, independente se ele te abandonou, independente de qualquer coisa. O Senhor é um mandamento do Senhor honrar pai e mãe, né? Cumprir o nosso papel. Os nossos pais com certeza falharam com a gente. Falharam, em algum momento eles falharam, eles não foram perfeitos. Mas a gente precisa ter um coração perdoador. A gente precisa ter um coração de empatia, de entender que eles nos deram aquilo que eles receberam. E por isso não é o meu direito. O meu direito enquanto filha é honrar o meu pai e a minha mãe, independente do que eles fazem e fizeram. Não matar, né? Essa é fácil. Aqui, graças a Deus, nunca ninguém matou ninguém, né? Glória a Deus. Mas não é só sobre isso. Muitas vezes nós matamos as pessoas dentro do nosso coração. Muitas vezes nós
simplesmente essa pessoa não quer nem tentar de ouro. A gente mata ela dentro de nós. E nós precisamos cuidar, nós precisamos vigiar sobre isso. Porque o nosso papel enquanto filhos de Deus é exaltar o Senhor, é realmente ser dignos, ter uma postura amável, perdoando, amando, se colocando no lugar próximo, ter empatia, sabe? E não matar, porque tem muitas pessoas que a gente quer matar, a gente não quer nem mais saber dela. E se você está assim, se você teve alguma pessoa que você simplesmente excluiu, né, das suas memórias, repensa. Se a gente tiver algo dentro do nosso coração que não agrada a Deus, que não é digno de louvor, que não é digno de honra, infelizmente, nós seremos não castigados, mas em algum momento a gente vai ter que prestar conta disso, que a gente possa vigiar o nosso coração. Não cometer adultério. Graças a Deus, aqui ninguém é adúltero, aleluia, mas o adultério ele não é só, né, trair de forma carnal, né? Mas é no nosso pensamento, a própria palavra fala, né? Lá em Mateus 5:27. Ouviste o que foi dito aos antigos, não cometerás adultérios. Eu vos digo, porém, que qualquer um que olhar para uma mulher e a cobiçar, em seu coração já cometeu adultério com ela. Portanto, se teu olho direito de escandalizar, arranca-o ou atira para longe de ti, pois é melhor que se percam os teus membros do que todo o teu corpo seja lançado no inferno. Como está a nossa vida? Santidade, pureza. Como estão os nossos pensamentos? Talvez aqui a gente não esteja adulterando, né? Traindo os nossos cônjuges, mas talvez no nosso pensamento a gente esteja pecando. E o Senhor está nos lembrando. Vigia. Faz de novo esse caminho. Qual é a raiz que está te levando a pecar? O que está mal resolvido? O que precisa ser resolvido? Onde nós precisamos... Gente, sério, nós como filhos, a gente precisa estar todo momento, Senhor, onde eu estou errando? Aonde eu não estou te agradando? Tem pessoas que nunca fizeram essa pergunta para Deus. E se nós somos filhos, nós temos acesso ao Pai. Nós temos acesso ao Pai. Chegar, Senhor, me mostra onde eu estou errando. E se o Senhor te mostrar, querido, peça ajuda dele para você sair. Não é na nossa força, mas é com a ajuda dele. É pelo Espírito dele. Ele nos prometeu que ele nos livraria, que ele nos ajudaria em todas as coisas. Então não é pela nossa força, não é pela nossa capacidade, mas a gente tem que andar em fé, crendo que o Senhor nos ajudará a sair de todos os maus caminhos que não agradam a Ele. Não roubar, né? E não dar falso testemunho contra o seu próximo. Eu não vou aprofundar nesses dois porque a gente já sabe o que é, né? Eu não vou entrar em detalhes porque eu sei que meu tempo aqui está acabando. Mas os 10 mandamentos do Senhor a gente sabe de cor. A gente aprendeu lá quando a gente era pequeno ainda. Mas será que a gente vive isso? Será que a gente tem vivido isso? Será que a gente tem buscado viver isso? O Evangelho do Senhor é simples. É simples. É difícil? Sim. Tem desafios? Sim. Mas quando a gente entende quem Deus é, quem a gente é, se torna mais fácil, se torna simples. O Senhor não vai nos poupar das batalhas. Não, Ele não vai nos poupar. Porque as batalhas, elas nos forjam. Mas o Evangelho de Deus é algo bom. É para o nosso bem. O Senhor fala, não peguem por quê? Porque se vocês pecarem, vocês vão ter consequência. E eu estou poupando vocês, por isso que eu estou falando, não pequem. Então, se a gente for olhar a Bíblia, ela é um resumo, um livro de amor. Ai, mas é muito difícil ser cristão, porque eu vou ter que abrir mão disso. Ok, a gente tem que abrir mão sim de algumas coisas, mas principalmente do nosso eu. Para falar, Senhor, eu abro mão de quem eu sou, eu abro mão de mim. Implanta em mim a tua verdade, para que eu viva de uma maneira que eu te agrado, para que eu viva de uma maneira de santidade. Viver em santidade é fácil, gente? Não é. Porque Satanás está todo momento na nossa porta com uma bandeja enorme de tentações para nos entregar. Ele está toda hora.
para nos impedir de alcançar uma terra que manda leite e mel. Talvez tem pessoas aqui que têm passado muitos desafios, mas o desafio ele não vai ser para a vida inteira. Chega um momento em que o Senhor ele vai te honrar. Porque existe honra na obediência. Existe, gente. Deus é justo. Deus é justo. E Ele não fica devendo nada para ninguém. Ele não fica devendo nada para ninguém. Mas a gente precisa entender o nosso lugar. E o que falta para muitos de nós é entender o nosso lugar, quem nós somos, para que fomos chamados, de quem nós somos filhos. Porque se a gente soubesse de tudo isso, a gente pararia de perder tanto tempo com coisas que não nos levam a nada, que só atrapalham a nossa passagem pelo deserto. Amém? Vocês estão entendendo? E agora eu vou finalizar contando um testemunho que eu escutei. Deixa eu ver o nome dele que eu não lembro. Achei muito interessante. Eu vou contar para vocês um testemunho de Dikembe Mutombo. Ele era um cidadão do Congo. Ele cresceu num lar com muita escassez. Né? A sua mãe ela tinha mais 10 filhos. Na África a gente sabe, né, que muitos países são com baixíssima renda. Né? Então ele cresceu, é uma história real, tá? Ele cresceu num lar com muita escassez. Né? Sem sabedoria, a mãe era analfabeta. Né? Mas teve um dia que uma missionária foi visitar essa mãe. E essa missionária falou um versículo para essa mãe. Falou aquele versículo de Filipenses que fala que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais daquilo que nós pensamos ou imaginamos. Ela falou apenas esse versículo para essa mãe. E essa mãe veio e falou para o Dikembe Mutombo. Ela falou para ele esse versículo e contou para ele. E esse versículo, um versículo, eles não tinham Bíblia lá. Então esse versículo ficou gravado na mente dele. E ele começou a declarar esse versículo. Ele declarava esse versículo todos os dias. Porque Deus é poderoso para fazer infinitamente mais daquilo que pensamos e imaginamos. Então, num lar de escassez, num lar de muita pobreza, de miséria, qual era a perspectiva de vida dele? Baixíssima, mas ele tomou esse versículo como uma verdade. E ele começou a falar, eu quero ser médico. E aí ele comentou com os irmãos dele que ele queria se tornar médico. E os irmãos dele começaram a rir na cara dele. Tá louco, rapaz? Quer ser médico como? Como que tu quer ser médico? Olha onde tu vive, olha onde tu mora. Tu não sabe nem ler e escrever, como é que tu quer se tornar um médico? E os irmãos dele começaram a dar risada na cara dele. E ele ficou muito triste e ele saiu pelas ruas. E saiu meditando naquele versículo e ele começou a pensar. Eu acredito, Senhor, que o Senhor pode fazer infinitamente mais daquilo que eu penso, daquilo que eu acredito. E ele caminhando, né, pelas ruas do Congo, triste, chorando, passou um treinador americano por ele. E ele era um homem muito alto, ele tem 2,18 metros de altura. E no que ele estava passando, no que esse cara estava passando, parou ele. Falou, olha, eu vi você tem uma estatura boa, você não quer ir para os Estados Unidos comigo para jogar basquete? E ele falou, vamos, né? O que eu poderia fazer aqui? Vamos! E ele foi. E ele começou a ser treinado para ser um jogador de basquete. E ele apenas não se tornou um jogador de basquete, como ele se tornou um dos melhores jogadores de basquete. Reconhecido pela NBA, nem sei se é a NBA que fala, mas foi reconhecido, hoje, ele faleceu, ano passado ele morreu. Mas ele se tornou um grande jogador de basquete. E ele conta no testemunho dele que ele apenas não se tornou médico. Ele não se tornou médico. Ele foi um jogador de basquete. Mas ele foi um jogador de basquete tão reconhecido que ele abriu vários hospitais lá na cidade dele e no país do Congo. Então ele apenas não foi um médico, né? Deus cumpriu a palavra que havia dado a eles. Porque Deus pode fazer infinitamente mais daquilo que pensamos e imaginamos. Gente, um versículo que foi declarado, ele tomou como uma verdade. E ele não se tornou médico, mas ele se tornou dono dos hospitais. Então, quem somos eu e você? Se a gente tomar a palavra de Deus como uma verdade na nossa vida, e declarar ela, e acreditar nela, o Senhor pode fazer infinitamente mais de tudo aquilo que a gente pensa e imagina. A gente só precisa o quê? Uma atitude de declarar e
Senhor é poderoso. Amém? Amém. Vamos colocar de pé, vamos orar? Gente, que a gente possa realmente, primeiramente, entender quem Deus é. E nós entendendo quem Ele é, automaticamente nós vamos entender quem nós somos. Nós somos filhos amados, aceitos, aprovados. A nossa vida foi comprada com um alto preço. Preço de cruz, de morte. Que a gente saia desse lugar de miséria, desse lugar de escassez na nossa mente. A nossa mente é a primeira que precisa ser transformada. Que a gente saia desse lugar de pensar que a gente não consegue, que a gente não é capaz. Vamos começar a tomar a palavra do Senhor como uma verdade. Vamos vivê-la. Porque senão, por que a gente está aqui se a gente não acredita na palavra de Deus? Por que a gente vem à igreja no domingo se a gente não tem a capacidade de profetizar a Bíblia na nossa casa, na nossa família, nas nossas circunstâncias? Nós já temos a maior revelação que nós precisava. Talvez não esteja acontecendo agora, mas um dia vai acontecer. Porque o Senhor nos leva a viver processos, mas esses processos não é para que a gente morra no deserto. Esses processos é para que nós venhamos ser transformados, que a gente acesse esse lugar de obediência e que a gente tenha experiência. Amém? Pai, em nome de Jesus, Senhor, nós queremos te agradecer, Pai, porque o Senhor nos comprou com um alto preço, Senhor. Nos perdoa, Pai, porque muitas vezes nós não conseguimos enxergar, Pai, quem Tu és e quem nós somos através de Ti. Pai, em nome de Jesus, eu quero orar sobre a minha vida e sobre cada um dos meus irmãos que estão aqui, Senhor, que nós tomaremos a postura, Pai, que precisamos, Senhor, para alcançar esse lugar da promessa que o Senhor tem. Pai, obrigada porque a Tua palavra, ela é repleta de promessas para nós. E através das Tuas promessas, Pai, nós precisamos sair, Senhor, desse lugar de cativeiros emocionais, cativeiros mentais, que muitas vezes ainda estamos aprisionados, Senhor. Pai, em nome de Jesus, que eu oro, Senhor, que todo cativo, toda mente cativa se sujeite agora à obediência de Cristo. Em nome de Jesus, Senhor, eu declaro sobre nós nesta noite. Em nome de Jesus, eu declaro que somos filhos posicionados, filhos amados do Senhor, filhos que conhecem o Pai, filhos que se relacionam contigo, Senhor. Não nos deixe, Pai, ficar no engano de Satanás, Senhor. Não nos deixe ficar, Senhor, nesse lado de Satanás, mas nos ajuda, Senhor, porque a Tua palavra fala que não é por força nem violência, mas é pelo Teu Espírito. Em nome de Jesus, Senhor, eu oro para que as nossas circunstâncias venham ser mudadas. Em nome de Jesus, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Faça em nós, Senhor, de dentro para fora, Pai. É lá dentro, Senhor, do nosso íntimo. É de dentro, Pai, que o Senhor irá nos curar, para que nós sejamos canais de cura para outras pessoas. Nos tira, Senhor, desse lugar de murmuração, de reclamação. Que da nossa boca, Senhor, venham jorrar rios de águas vivas. Em nome de Jesus, Pai. Tira, Jesus, toda a podridão dos nossos lábios, toda reclamação, toda murmuração. Em nome de Jesus, Pai. Nos ajuda, Senhor, a tomar posse da Tua palavra e viver, Senhor, de acordo com aquilo que te agrada. Em nome de Jesus, eu oro, Senhor, eu te agradeço. Estou com caminho sem volta. Quem me chamou é maior. Quem me chamou é maior.
chamou é maior. Quem me chamou é maior. Quem me chamou é maior. Há muita coisa pra fazer. Vou retroceder. Um dia eu disse: eis-me aqui. Quem põe a mão no aradão pode mais olhar pra trás. Estou no caminho sem volta. Quem me chamou é chamou é maior. Quem me chamou é maior. Quem me chamou é maior. Tudo de novo. Eis-me aqui, Senhor. Que oração perigosa é essa? Eis-me aqui, Senhor. Assim como Moisés. Eis-me aqui, Senhor. Que oração perigosa é essa? Eis-me aqui, Senhor. Quem me chamou é maior. 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 Eis-me aqui, Senhor. Que oração perigosa é essa? Eis-me aqui, Senhor. Eu faria tudo de novo. Eis-me aqui, Senhor. Que oração perigosa é essa? Eis-me aqui, Senhor. Assim como Moisés. Eis-me aqui, Senhor. Eu te obedecerei.